E meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesse dia. Um abração para todos vocês que estão chegando, para vocês que estão comigo há mais tempo. Devagarinho, viu, gente? Eu tô indo aí no canal de todo mundo aí para poder dar aquela revisão, deixar meu joinha. Todo canal que eu vou, deixo meu joinha aí, eu faço questão disso, né? Agora no meu, deixa aqueles que quiserem, né? Mas eu faço questão de fazer isso, porque tenho um carinho muito especial pelos meus amigos aí, principalmente aqueles que estão sempre comigo aí, né? E eu queria deixar uma mensagem para vocês, uma mensagem que vai ser tirada daqui, tá? Que a palavra para vir pra gente, ela tem que vir daqui, ó, da Bíblia Sagrada. É isso? Tô com o celular na mão, se balançar um pouquinho, vocês me desculpem, tá? Porque com certeza vai balançar um pouquinho. E eu vou ler aqui no celular. Aqui, ó. Vou aproximar o celular e vou fazer a leitura. Então, se eu errar alguma coisa, vocês me desculpem. Então, aqueles que gostam, né? Não são todos, com certeza. Mas vai chegar o dia que vão querer ouvir a palavra e não vai ter mais como, né? Me interessar a ouvir a palavra aí, ó. Vamos lá? Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Um beijão. Vamos lá. Primeiro vamos louvar aqui com um hino, um pedacinho de um hino aqui para nós. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas, onde cuidou. Porém um dia à tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou. Louvado seja o santo nome do Senhor. Livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Vamos lá. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar-me os meus filhos para serem servos. E eu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, mas não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte os que estiverem cheios. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda outro vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Do nada, a situação dessa mulher, ela buscou, no momento de necessidade, de desespero, que iam levar os filhos dela para pagar dívidas que o marido falecido deixou, como escravidão, ia levar os seus filhos em pagamento, porque naquela época existia isso. Se não tivesse como pagar a dívida, levava filhos, né? Então, olha a situação. A quem ela recorreu nessa situação? A Eliseu. Por que Eliseu? Eliseu era um homem grande na presença do Senhor,
um homem separado por Deus, e o marido dessa mulher era servo de Eliseu. Meu marido, o teu servo, aquele que te servia, aquele que confiava no Senhor e em Deus, ele morreu. E tu, Eliseu, sabes que o meu marido temia ao Senhor. Então, veja bem, essa mulher conhecia o marido dela. Aí vocês vão falar, mas é lógico que o esposo conhece o marido conhece a mulher, mas nem sempre é assim. Nós havemos de convir que nem sempre uma pessoa conhece a outra porque vive junto. Mas quando a pessoa está unido na presença de Deus, marido e mulher, a família, servindo ao Senhor, ela fala, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, porque ela sabia, e ela sabia também que Eliseu sabia que o marido dela era temente ao Senhor. Então, ela não ia ficar desamparada se buscasse esse homem de Deus ao qual o marido servia, porque ele faria aquilo que o Senhor lhe permitisse, porque Eliseu era um homem poderoso, não da parte dele, mas da parte de Deus. Porque aquele que está em Deus, ele pode. O problema é que muitas vezes a gente não pode, é porque nós não estamos em Deus. Nós achamos que estamos em Deus. Mas tem uma diferença em estar realmente com Deus e achar que está em Deus. Porque não tem como estar em Deus sem estar em Jesus Cristo. Bom, eu estou em Deus, mas eu também eu creio em tantas outras coisas, eu tenho outras crenças, eu tenho outros deuses que intercedem por mim diante de Deus. Mas o que acontece? Só existe um mediador entre Deus e os homens, e seu nome é Jesus Cristo. Só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que o homem seja salvo. Jesus Cristo, Senhor. Não existe outro. Então essa mulher foi a Eliseu, e Eliseu se prontificou, logicamente, a resolver a situação. E ele diretamente resolver. Por quê? Ele sabe que o que ele falasse da parte de Deus, assim aconteceria. Porque assim acontece com aquele que tem fé de verdade. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, assim ele o fará. Então, olha o que ele fez. Ele falou assim, quantas botijas, o que você tem em casa? Ela falou, não tenho nada. Mas ela se lembrou que ela tinha uma botija de azeite. Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Então, daquilo que é pouco que você tem na sua casa, Deus pode multiplicar e ser o suficiente para que você tenha abundância, para que você, em meio à crise, você seja alimentado, saciado. Porque Deus tem poder. Você não pode. Eu não posso, mas o nosso Deus pode. O impossível não é para nós, o impossível é para Deus. Mas aquilo que é possível a nós, façamos. Aqui, Eliseu não falou aqui, vai para sua casa que vai ter um monte de azeite lá. Você só tinha uma botija, quando você chegar lá vai ter várias, não. Teve que trabalhar. E os filhos têm que fazer parte disso. Muitas vezes os filhos não fazem parte daquilo que é de Deus. O pai e a mãe são servos, os filhos não. E o pai e a mãe não se importa, como quem diz, eu oro pro meu filho, o dia que ele quiser ir, ele vai. Não. Você tem que ensinar o seu filho ao caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desviar dele. Então, Eliseu falou, vamos trabalhar. Vai entrar na sua casa, vai fechar a porta atrás de si, e com certeza ela orou, e com certeza os filhos foram lá buscar, obedeceram a mãe. O filho que teme e que obedece o pai e a mãe, que tem temor ao pai e a mãe, que ama o pai e a mãe, os dias deles serão prolongados nesta terra. Isso é uma promessa de Deus. Mas os filhos desobedientes estão reservados para eles o caminho de morte. Então, o filho tem que ser obediente. Esses filhos foram lá, buscaram os vasos, e foram muitos. Eliseu falou, busque vasos, e não poucos vasos, vasos vazios. E outra coisa, esses vasos só colocava azeite, porque se você colocasse qualquer outro produto dentro desses vasos que usava na época, ele contaminava o azeite. Então o que acontece? Vaso para ser cheio de azeite, de unção de Deus, ele não pode ter outras coisas nele. Ele não pode estar contaminado. Então, nós só podemos ser descontaminados quando nós buscamos a face de Deus através de Jesus Cristo. Eu vou repetir, de Jesus
Cristo. Eu não estou falando de outras coisas, eu estou falando de Cristo, o único que tem poder para poder ligar você ao céu, ligar você a Deus, ligar você ao trono da graça. Não existe outro. Tranquilo? E essa mulher foi e fez isso que o profeta Eliseu falou. Encheu os vasos. E quando acabou os vasos, que ela mandou trazer mais um, filho falou, acabou. Ele pegou e falou assim, bom, acabou os vasos, mamãe, não achei mais. O que aconteceu? O azeite parou. Sabe por quê? Não tem azeite para desperdiçar, não. Azeite não cai por aí, não. Azeite só deita em vasos vazios e preparados. Então estejamos preparados para recebermos em nossas vidas a unção de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o que ele falou no final? Ela foi lá depois de cheio, não precisava mais de Eliseu, o vaso não estava cheio. Todos os vasos, com certeza centenas, porque para falar que ela poderia viver do resto e ainda pagar as dívidas, você imagina em quantos vasos. Então, o que acontece? Deus, quando Ele abastece e quando Ele manda provisão, não é coisa pela metade, não. Deus supre as suas necessidades. Então, você pode dizer, mas então eu creio em Deus desse jeito e por que eu passo por problemas e por dificuldades? Não. Essa mulher também estava passando, mas a resposta veio. Mas ela teve que buscar. E uma mulher, das mulheres, dos filhos dos profetas, olha lá, busca Eliseu dizendo, tem que buscar Deus, tem que buscar aquele que teme a Deus, tem que buscar aqui no caso de Eliseu, para interceder diante de Deus. Hoje você vai buscar quem? Você vai buscar Eliseu? Você vai buscar por Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele o fará. Vou repetir. Tudo, não é algumas coisas, tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele o dará. Então é isso aí. Ela foi depois, olha só o que é a humildade, ela já estava abastecida, mas ela foi buscar por Eliseu para falar o que vai fazer. Ela, Então o azeite parou, tá dando uma sombra aqui? Então veio ela e fez a saber ao homem de Deus, não é qualquer homem, não é todo homem que se diz homem de Deus que é homem de Deus, não é toda mulher que se diz mulher de Deus que é mulher de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga as dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Sejam felizes na presença do Senhor, porque enquanto estiver na presença do Senhor tem unção, tem azeite. Seja vaso. E vaso vazio, que se for ser vaso cheio, que seja cheio de azeite, que não seja cheio do mundo, cheio de corrupção, de imundícia, de inveja, de lascívia, de tudo aquilo que te afasta de Deus. Esta é a minha mensagem de hoje para vocês. Eliseu, 2 Reis, Eliseu capítulo 4, do 1 ao 7. Tranquilo? É isso aí. Essa mensagem não é minha, tá? Essa mensagem é do Senhor. Eu só li. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Um beijão, meus amigos. Obrigado pela companhia.